Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula que está começando a esquentar. A gente agora vai trabalhar com imagens e nessa aula aqui a coisa começa a pegar. E nessa aula aqui eu resolvi dividir essa aula em dois conteúdos porque a gente vai chegar no ponto na edição da imagem que eu quero trabalhar uma outra ferramenta e eu já quero aproveitar e usar bem essa ferramenta. Então eu vou tirar o trecho onde eu vou trabalhar só a imagem com um pouco dessa ferramenta e um trecho onde eu vou trabalhar muito só essa ferramenta. Então é como se fosse duas aulas separadas, mas que tem a ver uma com a outra. Então para essa primeira aula a gente vai trabalhar esses três primeiros tópicos aqui: importação da imagem, explorando a ferramenta de edição de pontos e ajustando a cor das imagens. Então bora lá. Cadê meu Silhouette Studio? Tá aqui. Lembrando, o Silhouette Studio, já falei anteriormente, que ele não é bem convencional essa questão de importar e exportar alguma coisa dele ou para ele. Os títulos e as formas são um pouco diferentes. Eu previamente já pesquisei aqui uma imagem, pesquisei essa imagem aqui da turma da Mônica e vou pegá-la para importar lá para dentro do Silhouette Studio. Uma das maneiras que vou fazer aqui é essa daqui, ó. Basta clicar com o botão direito, copiar, aí eu venho aqui para o Silhouette Studio, botão direito, colar. Pronto. Eu não usei nenhum comando de importar, mas eu trouxe algo externo para dentro do Silhouette Studio. Então isso é uma importação. Agora, essa mesma coisa que eu fiz, eu não posso fazer com uma imagem PNG. Imagens PNG são imagens de fundo transparente. E aqui eu vou te ensinar como encontrar imagens de qualidade no formato PNG. Eu estou procurando pela Mônica como imagem. Eu venho aqui em ferramenta, tamanho, eu escolho um tamanho grande. E aí aparece várias imagens aqui no tamanho grande. Só que eu quero transparente. Aí eu venho aqui em cor e escolho transparente. Então, todas essas imagens que apareceram aqui agora, eu tenho convicção de que elas têm o fundo transparente. E eu vou escolher uma dentre elas, uma que tenha só a Mônica, essa daqui, por exemplo. Ela já carregou, repara ali ó, que o fundo dela, existe umas manhas, quando você pesquisa assim, ó, deixa eu abrir outra coisa aqui, ó, Google, aqui, imagens, Mônica PNG. Eu quero uma imagem PNG. Olha só, existem umas coisas que os caras fazem, que nem por exemplo essa daqui, ó. Esse fundo está quadriculado, mas pela forma como eu procurei, não me garante que esse quadriculado é literalmente de transparência. Porém, vindo assim, dizendo para o Windows, para o Google, procura para mim imagens transparentes, aí sim ele me mostra imagens transparentes. Tá, vamos agora importar essa imagem para lá, da mesma forma que a gente fez com a outra. Botão direito, copiar e vamos para cá. E aí a gente vai trazer para cá. Olha o que acontece. Quando a imagem é em PNG, o Silhouette Studio ele faz isso. Ele não consegue fazer como o CorelDRAW, o Illustrator e o Photoshop de trazer a imagem para cá com fundo realmente transparente. Então, o que a gente precisa fazer aqui nesse caso? Deletar isso aqui. A gente precisa salvar essa imagem. Eu vou salvar ela. A gente clica com o botão direito, vai em salvar imagem. Eu vou salvar ela aqui em imagens, ó, já salvei ela uma vez, salvar ela de novo. Vou substituir. Pronto, ela já está lá. Para eu levar essa imagem de fundo transparente para dentro do estúdio, ou seja, importar, eu venho aqui ó, em arquivo e clico em mesclar. Aqui em mesclar eu vou até a pasta onde ela está, clico nela e trago ela para cá. Beleza? Essa é uma das maneiras da gente importar. Se eu quisesse agora ajustar em cima da minha página A4 para ser impresso e eu quisesse exportar ela daqui como PDF ou imagem, ou eu precisaria fazer aquilo que eu fiz da outra aula. Eu vou aqui, mando imprimir
e escolho aquela impressora 24, PDF 24. Aí assim eu vou lá e exporto ela como imagem ou PDF. Pronto. Soubemos agora como a gente traz uma imagem, importamos uma imagem e exportamos uma imagem para dentro e para fora do Silhouette Studio. Agora vamos explorar as ferramentas de edição de pontos em uma imagem. Eu tenho essa imagem aqui e ó, ela é transparente, ó. Observa aqui, ó, ela é transparente. Observa que mesmo ela sendo transparente, o quadrante que pega ela, ó, passa do limite aonde realmente a imagem está. Tá vendo aqui, ó? Passa, ó. Quando eu clico em selecionar ela, vê como é que tá aqui, ó, tá passando. Então eu preciso ajustar isso e eu ajusto isso na ferramenta de edição de pontos. A ferramenta de edição de pontos é essa daqui. Eu clico nela. Opa, deixa eu colocar aqui em cima que fica melhor para você enxergar. Dá um zoom. Bora lá. Eu clico na ferramenta de edição de pontos. Os pontos de edições aparecem. Eu clico em um deles, ó, e vou puxando até ficar perto do desenho para não ter muito espaço desperdiçado. Então, ó, eu só tenho que ter cuidado para não, ó, tá vendo aqui cortando ela? Para não puxar muito ao ponto de danificar o que realmente é área útil. E aí eu levo um pouco mais. Opa, pronto. E aí eu fico de olho aqui, ó, nessa linha perpendicular que está assim vermelha, até onde ela vai para pegar na mãozinha dela. Então eu vou um pouco mais, ó, até aqui tá bom. Pronto, agora eu com essa ferramenta selecionada dou somente um clique mais ou menos aqui, ó. Pronto. Agora eu dou mais um outro clique aqui, criei mais 2 pontos de edições e eu pego esse e puxo para cá, ó. Então aqui eu tenho mais uma areazinha que eu posso deixar assim, não tem problema. Agora eu pego essa daqui, ó, e puxo para cá. Tá de boa até aqui. Agora eu crio uma outra aqui. E essa daqui eu vou puxar, ó, até aqui assim. Vê que ela cortou a mãozinha dela. Mas eu posso resolver criando um novo ponto e puxando. Para criar um novo ponto é só clicar. Se a ferramenta estiver selecionada, é só clicar na linha. Se eu clicar fora, ó, não acontece nada. Tem que ser em cima da linha, ó. Eu clico e ela já cria, ó. Pronto, vou colocar ali. Vou colocar uma outra ali. Opa, ó, errei aqui, ó. Eu posso ajustar. E vou levar essa para cá. Vou criar uma outra até aqui. Vou criar uma outra até aqui. E essa eu vou trazer até aqui. Vejam só, eu tinha simplesmente 4 pontos de edição nos cantos. Mas como eu queria ajustar para ela ficar, ó, olha só como ela ficou bem mais interessante. A área útil dela está somente aonde tem literalmente imagem útil, onde está o desenho da Mônica. Porque quando eu preciso às vezes fazer um trabalho onde eu tenho muitos elementos, eu tenho graminha, eu tenho jardim, eu tenho brinquedos, eu quero montar um cenário e eu tenho essa boneca e ela tem uma área muito grande, me atrapalha na hora de ficar manuseando cada item. Então essa é uma das maneiras da gente fazer a edição de pontos em cima de uma imagem, beleza? Deu para entender, né? Ajustando a cor da imagem. Nessa mesma imagem aqui, eu vou tirar uma cópia dela. Nessa mesma imagem aqui, eu vou ajustar as cores dela. A gente clica na imagem, a gente vem aqui, ó, nessa janela de efeitos e tons. Aí tá aqui, ó, efeitos de imagem. Eu tenho tons de cinza, onde eu posso puxar para tirar a cor e ficando cinza, preto e branco, né? Onde eu tenho também colorir, eu posso alternar a coloração da bonequinha. E aí eu posso, por exemplo, tirar uma cópia e aí eu deixo a Mônica nessa boneca aqui com as cores da pele e tudo mais.
Só que a roupinha dela eu quero diferente. Então eu posso, nessa coloração aqui, ajustar e achar uma corzinha para a roupinha dela. Se caso é o meu intuito de mudar a roupa dela. E aí eu vou deixar no lilazinho, lilás, roxo. Vou aplicar. Eu vou tirar essa bonequinha para cá e deixar ela guardada, que eu quero te mostrar uma outra coisa. E vou tirar uma outra cópia dessa imagem aqui. Como que a gente tira cópia de elementos, de objetos, de imagens, de texto? Como que a gente tira cópias dentro do Silhouette Studio? Existem algumas maneiras. A primeira é, olha aqui meu teclado. Eu seguro o Ctrl e clico em C. Eu seguro o Ctrl e clico em V. Isso é uma das maneiras de fazer uma cópia. A outra maneira é, eu clico, venho no teclado, clico em Ctrl e clico na letra D. É só um clique na letra D. Já tirou uma outra cópia. Uma outra maneira é eu segurar o Shift, aliás, o Alt, olha lá o Alt segurado, e aí eu dou um clique na imagem, já puxando ela para onde eu quero que ela vá, ó. Opa, volta. Já puxando para onde eu quero que ela vá. Deu para entender essa última? Eu seguro o Alt, clico na imagem já puxando, ó. Então tirei uma outra cópia. Deixa eu tirar uma cópia aqui de novo, tá? Vamos dar continuidade aqui. Eu tenho aqui, ó, efeito de gama, onde eu posso ajustar a gama da imagem. E detalhe, se você sair de um efeito para o outro e quiser que esse efeito seja aplicado, você precisa aplicar. Se você pular para o outro, ele vai perder. Aí você vem aqui no outro, que é inverter. Você vai inverter o desenho da bonequinha ali, ó. Você vai inverter, ou você pode vir na sépia. A sépia é o que mesmo? Eu acho que ele deixa as cores só que opacas, né? Não sei explicar bem, mas sépia, tá? Aí eu tenho esse outro, onde eu posso controlar os tons de vermelho, verde e o azul. Tá bom? Aqui são as edições de efeitos para a imagem que eu posso fazer, né, dentro de uma imagem. Nós vamos partir para uma outra ferramenta que a gente vai para uma outra aula, mas eu já quero mostrar ela aqui um pouco, que é a ferramenta de rastreio, que é essa daqui, ó. A ferramenta de rastreio é o seguinte: eu vou rastrear uma área onde eu quero criar linhas de corte ou um percurso de corte para a silhuete entender que ela vai cortar. Só que também eu posso pegar isso e transformar simplesmente em um objeto que não precisa ser cortado. Bora lá, selecionar área para ser vetorizada, e ele chama isso de vetorizar, tá? E aí eu vou fazer isso daqui, ó, selecionar essa área que tem esse vestidinho aqui, ó, esse vestidinho aqui. Aí eu pego, venho aqui e tenho três formas de rastreio. Eu tenho esse rastrear, que tanto pega as áreas externas quanto internas. E o que são áreas internas e áreas externas? Áreas internas, nesse caso aqui, é essa areazinha onde está esse roxinho, esse lilazinho mais forte. E a área externa é essa área aqui, ó, essa linha dessa área externa, de fora. Aí eu posso também, além de fazer esse rastreio, aliás, e esse daqui só pega a externa, viu? Esse aqui pega os dois, esse aqui pega só a externa, só que ele só cria a linha o caminho de corte. Mas eu posso ir por aqui, ó, que eu quero rastrear e eu quero destacar. Eu quero dessa imagem arrancar esse pedaço ali. Então eu vou aqui, ó, rastrear e destacar. Feito isso, olha o que acontece aqui, ó. Eu peguei toda essa área aqui da Mônica, porque eu quero colocar esse vestidinho dela ali. Só que ainda não ficou legal porque tem essa parte preta. Então eu venho de novo aqui, ó, seleciono novamente e eu quero só a parte de dentro e de fora. Tá ali, ó, dentro e fora.
Tá vendo aqui, ó? Dentro e fora. O que que eu vou fazer aqui? Eu quero excluir essa parte de fora, só me interessa essa parte de dentro aqui. Então, deixa eu tirar o zoom um pouco, ó. Eu vou desagrupar isso aqui, eu vou desagrupar. Detalhe, desagrupar existe duas maneiras. Quando eu agrupo elementos com elementos, formas geométricas com formas geométricas, texto com texto, quando eu junto eles, eu agrupo. Quando eu faço um rastreio e tenho caminhos externos e internos juntos, eles não estão agrupados, eles estão em um caminho composto. Então eu preciso liberar esse caminho composto. Não é desagrupar, é liberar caminho composto. Beleza, liberou. Aí eu jogo isso aqui fora. Isso aqui não me interessa. Isso daqui não me interessa. E isso aqui não me interessa. Só me interessa isso daqui. Prontinho. Eu vou agora agrupar. Observe que eu tenho um caminho. Eu tenho outro caminho. E eu tenho outro caminho. Vou jogar isso aqui fora também. Agora eu quero agrupar. Aí sim eu posso agrupar isso daqui. Só que eu tenho um outro problema. Porque eu quero que o vestidinho dela fique todo roxinho. Então eu pego esses dois aqui, ó, e coloco a cor roxinha. Opa. Qual é o tom? Bem, se eu não estou encontrando esse tom aqui, eu posso fazer o seguinte, eu seleciono, eu venho aqui no conta-gotas, ó, ferramenta de preenchimento, eu venho aqui no conta-gotas e clico aqui nessa cor. Aí ele joga lá. Eu venho, ó, tá vendo aqui selecionado? Essa areazinha de corte, ela é para ficar preta e não preenchida assim. Então, tô com ela selecionada, eu seguro o Shift, eu clico nessa camada de baixo, eu venho aqui nas ferramentas de modificação e eu vou, ó, subtrair. Então, desse composto aqui, eu retirei aquele elemento que eu não queria, aquela área que eu não queria. Beleza, eu vou agora agrupar, ó, esse elemento com esse. Selecionei os dois. Ctrl G ou botão direito, agrupar. Observa que tem linha de corte aqui, ó. Tem linha de corte e observa que essa linha de corte está bem feinha. Eu vou ensinar depois como fazer isso melhorado, mas a primeira coisa que eu quero fazer aqui é tirar essa linha de corte. Eu venho aqui e digo que eu não vou ter cor nenhuma. Então tá de boa agora. E aí eu só posiciono ali em cima. Prontinho. Eu jogo isso aqui fora. E jogo isso aqui tudo fora. Se o meu intuito fosse somente colocar uma roupinha diferente na Mônica, já está resolvido. Mas essa mesma ferramenta, ela me serve quando eu tenho uma imagem assim, ó, que está dentro de um fundo. E aí eu quero essa imagem e não encontrei ela PNG, não encontrei ela transparente. Como que eu faço para tirar esse fundo e ficar só com os personagens? Eu uso a mesma ferramenta de rastreio, ó, selecionar a área para vetorizar. Eu seleciono esses bonequinhos aqui, ó, e vejo que de cara ele já está na configuração boa e pegou todo mundo ali. Eu posso ajustar se eu quiser, mexendo aqui, ó. Eu posso ajustar. Mas para mim já ficou de bom tamanho, ó, aqui tá ótimo. Nesse caso aqui, como eu quero recortar os personagens desse fundo, então eu quero selecionar somente a área externa. Pronto. Parece que não aconteceu nada, mas se eu só movimentar, ó, ela tá ali. Então, qual é o segredo que eu faço agora aqui, ó? Eu seleciono as duas coisas ao mesmo tempo, ó. Eu seleciono as duas coisas ao mesmo tempo. Eu venho aqui no modificador e venho aqui, ó, no subtrair. Opa, subtrair não. Ctrl Z. Eu venho aqui no recortar, ó. Aí o fundo vai-se embora e eu fico só com os personagens de fundo transparente, com o fundo transparente. Aqui, se tiver alguma coisa, você faz isso aqui, ó, para verificar se tem algum elemento solto e joga fora. Agora eu tenho 3 elementos PNG de fundo transparente. Um que eu trouxe originalmente e 2 que eu fiz o processo aqui dentro do Silhouette Studio.
Então, sobre imagem, por enquanto é isso, e vamos para uma próxima aula.